recebendo, então, o Dr. Michel, do PROCON, para falar a respeito de algumas situações que aconteceram durante essa semana. Especificamente, ontem teve uma situação aí que chamou bastante atenção da população, né? Mas o PROCON já vem fazendo bastante visitas, algumas vistorias, a princípio de forma orientativa, educativa e tal, mas tem situações que não tem jeito, né, doutor? Tem situações que realmente tem que aplicar a lei. Bom dia. Olá, muito bom dia, Milena, Raíssa, Raquel, toda a equipe da Rádio Sorriso e ouvintes também dessa tão importante rádio. É como você bem lembrou, né? Gente, desde que nós assumimos a gestão do PROCON em janeiro de 2025, nós temos enfatizado essa importância do órgão trabalhar de uma forma mais orientativa e preventiva e menos punitiva. No entanto, a depender da situação, como foi o caso de ontem, né, uma situação bastante grave, que colocava em risco não só a saúde dos consumidores sorrisenses, mas também a economia, né, haja vista que estava flagrante ali uma concorrência desleal, até prejudicando outros empresários. Então, é necessário, e esse trabalho que começou ontem, inclusive com o apoio da Polícia Civil, terminou hoje com a notificação do empresário e a aplicação de uma sanção de R$ 46.666,20 em multa, além da apreensão de todo produto irregular. Pelo que a gente já ouviu, inclusive, da matéria que o Rafael esteve acompanhando, né? Vários produtos nessa loja, uma loja de utilidade, variedades e tudo mais, e vários produtos, principalmente no setor de cosmético, né? Na parte aí de maquiagens e tudo mais, estavam com a validade vencida. É válido ressaltar que muitas vezes as pessoas se atentam apenas para produtos alimentícios, né? Mas esses produtos também têm a sua data de validade e pode causar problemas para quem for o consumidor, né? Para quem for usar. Sem dúvida, Milena. Todo produto ele tem um prazo de validade específico, alguns mais longos, outros nem tanto. E a recomendação realmente é nesse sentido, para que as pessoas se atentem. Ontem o que nos chamou bastante atenção é que nós encontramos uma seção repleta de produtos infantis, produtos de beleza, maquiagem, batom, produtos para cílios, lápis, tudo material, produto infantil, e sem as devidas fiscalizações ou a documentação necessária dos órgãos de controle, nesse caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, e uma coisa que é importante frisar aqui, se vocês me permitem, fazer até um adendo aqui aos pais, aos responsáveis. O correto é a criança não utilizar maquiagem, né? Mas se for utilizar, que compre um produto de boa qualidade. Nós estamos falando de produtos que nós não temos sequer as informações no rótulo do que foi utilizado para a fabricação daquele produto. Exatamente. Inclusive ontem, na hora que teve essa situação toda, eu fiquei pensando, falei assim, caramba, né? A gente vai comprar um produto, por exemplo, que é produzido em outro país e que muitas vezes vem lá o rótulo tudo em outro idioma. É isso mesmo. E aí, como é que você vai fazer para saber se... né? E também, lá no país deles também, eles têm um tipo de inspeção. Isso aqui mesmo. no Brasil é diferente. Perfeito, é isso mesmo, Milena. E é por isso que o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que todo produto comercializado no Brasil precisa ter no rótulo a tradução em língua portuguesa, que é para que você saiba que tipo de produtos tem ali, que tipo de ingrediente. No caso dos produtos para crianças, esse regramento ele é mais rigoroso. A legislação obriga, inclusive, que todo produto, inclusive shampoo, ele traga algumas orientações. Por exemplo, em caso de irritação, suspenda o uso do produto, né? A questão da faixa etária, para que aquele produto é recomendado, advertências nesse sentido. E esses produtos, em rótulos, em chinês, por mais que você saiba ler, acaba gerando uma certa dúvida, né? Mas que você seja um poliglota. E o que acontecia nesse caso, em específico? Como os rótulos estavam em outro idioma, ou seja, nós já tínhamos uma prática infrativa. Ocorre que todo produto infantil, principalmente, reforçando aqui, todo produto infantil precisa passar pelo crivo dos órgãos nacionais regulamentadores. E como não tinha essa numeração da Anvisa, então ficou caracterizado que aquele produto, aparentemente se tratava de um produto que foi importado ilegalmente para o nosso país, ou seja, nós estávamos diante do crime de contrabando. Aí você citou aí a questão da
imprensa, né? Eu vi alguns comentários até, e eu gostaria de esclarecer aqui. Não é porque um produto foi produzido em outro país que ele não pode ser comercializado no Brasil. Não, não é isso. Não. Ele precisa... Até porque existe a exportação, né? Sem dúvida nenhuma. Mas ele precisa ser importado da forma correta. E quando ele é importado da forma correta, automaticamente o rótulo dele é alterado para que ele se enquadre na legislação brasileira. E não era o caso daquela empresa. Ou seja, se não teve o rótulo alterado, tudo indica que entrou no Brasil de forma ilegal. Então, constatando essa situação, nós acionamos imediatamente a Polícia Judiciária Civil, e aqui eu gostaria de fazer um elogio público tanto ao doutor Bruno França quanto ao doutor Tiago, que tão logo tomaram ciência da gravidade da situação, mandaram uma equipe lá para acompanhar o trabalho de fiscalização do PROCON. Acabou gerando um certo tumulto, porque o empresário, quando viu a quantidade de produto que estava sendo apreendido, ele acabou ficando um pouco nervoso, é normal, né? Mas esse trabalho da Polícia Judiciária Civil foi salutar e importante para que a gente conseguisse terminar a ação fiscalizatória de uma forma tranquila. Todo o material apreendido, 3.076 itens, foram devidamente lacrados, foi feito um memorial descritivo e foi entregue aos cuidados da Polícia Judiciária Civil, que posteriormente deve encaminhar também para a perícia, né, oficial de identificação técnica, para que seja identificado a formulação daqueles produtos. Né? E no caso, estando vencido, vão ser incinerados? Sim. O produto vencido é indiscutível, né? Até lá na hora o empresário questionava muito isso. Falava, poxa, mas esse aqui só tem 20 dias. Esse aqui tem apenas 10 dias. Não, produto vencido, um dia após o vencimento, ele já está irregular. Não pode mais ser exposto à comercialização. Ele tem que ser entregue ao fornecedor, né? Algumas empresas fazem isso para devolver. Então, esse produto vencido, indiscutível, ele vai ser inutilizado. Já o produto de origem possivelmente contrabandeada, vai passar por uma perícia para identificar até como e de onde esse produto está entrando no nosso país, né? Até para que a polícia possa fazer um trabalho investigativo e também preventivo nesse sentido e chegar até as pessoas que trazem esses produtos ilegalmente para o nosso país. Certo. Agora, continuando falando também sobre os trabalhos do PROCON, está tendo também aí, agora esse início de ano, uma equipe passando no comércio. Então, é bom a gente já falar, né, que não é porque aconteceu uma situação como essa que agora o PROCON está indo em alguns pontos da cidade, não. Antes mesmo de acontecer esse caso, né, dessa loja aí, dessa empresa, o PROCON já estava com a equipe nas ruas fazendo algumas visitas, né, esporádicas, não necessariamente, escolhemos você para visitar. Não, são visitas esporádicas justamente para essa função orientativa, né? Sim. Obrigado por me dar esse gancho, Milena. Realmente é isso mesmo. Desde o ano passado, em 2025, nós fizemos quase 270 visitas orientativas. Esse ano nós começamos no dia 5 de janeiro, tão logo retornamos do recesso. A gente já começou a fazer essas visitas voltadas para escolas, para instituições particulares, né, de ensino, faculdades e também papelarias. E o foco era a volta às aulas. E ao longo do ano nós vamos desenvolvendo esse trabalho para outros segmentos. Por exemplo, já adianto para vocês e peço o apoio dos empresários do setor. A partir de amanhã nós começamos uma nova série de orientativas, dessa vez voltadas para supermercados e congêneres, né? Então, cuidado com a alimentação, a exposição, a precificação. O objetivo, e aqui sendo bem honesto com vocês, é trabalharmos a questão preventiva. Quando o PROCON chega a multar, ou qualquer outro órgão chega a multar uma empresa, um segmento, significa que o poder público falhou na prevenção. Isso não é positivo para a economia. Nós temos um entendimento de que atrás de uma fachada tem um sonho, tem a função social da empresa, tem a geração de emprego e renda, né? E a gente precisa olhar com atenção, evidentemente, exigindo também que seja cumprida a legislação vigente. Michel, nós recebemos alguns questionamentos e até mesmo na internet referente às autoescolas, porque agora com essa mudança, né, a CNH do Brasil, recebemos há pouco, aqui não Fala Cidadão, a mulher pagou o valor integral da habilitação dela, mas durante as aulas houve essa mudança e já informaram que não será mais necessário concluir todas as aulas. Porém, ela já pagou esse valor lá no início. O que fazer, como fazer, qual que pode ser o procedimento agora? Bom, Raíssa, a gente preza sempre e recomenda que as pessoas sempre busquem o diálogo com o fornecedor. O fornecedor, ele tem algumas obrigações, assim como o consumidor.
Não havendo esse diálogo, não entrando num consenso, aí sim a sugestão é que procure o órgão de controle e fiscalização. Mas no caso que você bem citou das autoescolas, e eu sou bem honesto a falar com vocês, é um assunto que ainda está gerando muitas dúvidas. Nós, dirigentes de órgãos de controle e fiscalização da relação consumerista, estamos debatendo muito esse assunto, inclusive já solicitamos uma reunião emergencial com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, que é um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça, porque assim, a bem da verdade, o governo federal, ele tomou uma medida populista, jogou ao ar, ao vento e do palanque jogou para a sociedade, e agora todo mundo gerou uma série de dúvidas, inclusive para nós. E nós estamos aprendendo a lidar com essa situação, se é que ela vai vingar, né? Quando a gente fala com relação também à precificação, existem algumas dúvidas, né? A gente sabe que a maioria do comércio segue as regras, tem lá a plaquinha, né? Inclusive do PROCON, que tem que ter, né? Em cada comércio e tal. Mas existem alguns questionamentos. Esses dias a gente recebeu um questionamento aqui de que existia uma promoção, o valor do produto na promoção, vamos supor lá, era R$100, mas não estava especificando se era dinheiro, se era Pix, se era cartão. Ela foi passar cartão, no cartão não é nesse valor, não está na promoção. Como que faz? Nesse caso que você nos trouxe, existe sim a prática infrativa. Por quê? A lei de liberdade econômica, ela dá uma certa discricionariedade para o empresário, mas isso não significa para o fornecedor, né? Mas isso não significa que ele pode se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma principiológica. Olha a importância disso. Todas as outras leis que nasceram após o CDC, elas precisam estar em consonância com o CDC, assim como as demais precisam estar em consonância com a Constituição. Então, no caso da precificação e da possibilidade do empresário cobrar um acréscimo, por exemplo, com relação aos cartões de crédito e débito, é possível? O empresário que só quer receber em dinheiro, é possível? Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que dar ciência ao consumidor. O consumidor não pode ser surpreendido quando estiver no caixa. Se isso acontecer, esse empresário está cometendo um ato infrativo, evidentemente, passível de sanção do órgão de fiscalização. Então, a sugestão, reforço, consumidor, se identificar essa situação, converse com o empresário. Se o empresário responsável se negar a receber de uma outra forma, desde que não esteja precificado, evidentemente, né? Essa pessoa, esse consumidor, deve procurar o PROCON para que nós tomemos as medidas cabíveis. Então, essa preferência também pelo tipo de recebimento, ele pode optar, sim, mas ele tem que especificar, porque já aconteceu o caso também de nos encaminhar assim, promoção, preço à vista, e a pessoa quer fazer Pix, não é. Pix não é considerado à vista, somente se for no dinheiro. É isso mesmo. É por isso que ele tem que colocar as formas de pagamento em local visível. E aqui não adianta ser em letrinhas pequenininhas, para que as pessoas não possam enxergar. Não, tem que ser num formato e num tamanho que o consumidor enxergue. Então, a forma de pagamento, se ele optar preço diferenciado no pagamento à vista, no pagamento a Pix e no pagamento, por exemplo, no cartão, esses 3 valores precisam constar naquela plaquetinha que ele faz ali o anúncio da promoção. E reforço, Milena, sem nenhum tipo de pegadinha. Aquela coisa da metade do dobro, não. Isso é uma prática infrativa, não tem essa coisa de querer ser espertalhão, nem o consumidor para cima do fornecedor e o vice-versa também é verdadeiro. E além disso, nós recebemos aqui também, falando da questão de preço, Michel, tem uma loja aqui no centro da cidade que tem uma propaganda enganosa. Chega lá, a propaganda fala uma calça por R$ 49,90, chega lá é R$80. Na placa tem que estar especificado a partir de, enquanto durar os estoques, alguma coisa nesse sentido? Perfeito, tem que sim, tá? Nós estamos hoje numa situação bem delicada que é com relação às lojas de preço único. Algumas lojas colocam bem grande lá na fachada, tudo por exemplo, R$ 9,99. Aí você entra lá, tem produtos de 15, de 20. Nós entendemos que existe sim uma propaganda abusiva, uma propaganda enganosa. E em alguns casos até a propaganda enganosa por omissão, o que é plenamente possível, pela ausência da informação correta. Nesse caso específico, existe sim uma prática infrativa e, como você bem lembrou, o empresário, se ele quiser fazer uma promoção com preços diferenciados e quiser destacar o menor preço, ele precisa obrigatoriamente colocar
a informação a partir, exemplo, de R$ 29,90. E outro ponto importante, coloque o prazo dessa promoção. Ou é até o dia... no início, ou até o dia 5 de fevereiro, ou enquanto durarem os estoques, é plenamente possível. Dito, ele não pode encerrar essa promoção antes do período, independente de qual seja o motivo. Ele precisa mantê-la. Exatamente. Até mesmo porque o anúncio, ele condiciona o fornecedor. Tem alguns casos também que existe uma confusão, né? Uma confusão que há poucos dias, inclusive, presenciei, em que estava escrito lá, a partir de R$ 39,90, e aí ali existiam outros produtos que não eram R$ 39,90. E a pessoa queria levar um produto mais caro por aquele valor. Então, a partir de, né, quer dizer que o preço menor é esse valor e que depois pode ter outros valores inclusos ali em mercadorias naquele sentido. Então, às vezes, as pessoas também têm um pouco de dúvida, né, confundem a nomenclatura a partir de, né, para esclarecer. Milena, na verdade, assim, o que nós vemos muito na prática, o senso comum nos induz a acreditar que o consumidor tem sempre a razão. Essa premissa não é verdadeira. O consumidor tem direito? Tem, mas também tem obrigações. E ter boa-fé objetiva na hora de firmar um negócio é um deles. Exatamente. A pessoa não pode procurar uma empresa, por exemplo, nós encontramos muito isso diariamente. A pessoa vai lá, firma um negócio numa empresa, depois vai lá no Procon reclamar do juro. Posso? Não, não pode. Isso é falta de caráter. Você precisa ter uma idoneidade. A idoneidade tem que ser do empresário, mas também tem que ser do consumidor, né? Então, assim, o que a gente vê muito na prática? Eu vou citar um caso concreto para vocês. Um supermercado que a peça de carne era a partir de era R$ 39,90, preço fixo. E na hora ali, com certeza, o profissional acabou errando e numa dessas peças foi R$ 9,90. Então, o que o consumidor fez? Ele encheu um carrinho, foram dezenas de peças dessa peça nobre de carne. E ele queria pagar R$ 9,90 no preço que estava em uma delas. Inclusive chegou a acionar o Procon e nós estivemos no local e evidentemente explicamos que ele não tinha o direito, é um erro material, né? E ele queria se valer, ele queria tirar vantagem de um erro cometido por um funcionário. O responsável pelo estabelecimento até se propôs aquela peça vender a R$ 9,90, mas as demais não, eram R$ 39,90. Então muitas vezes quem pede ajuda do Procon é o empresário. E reforçando o que você falou no início, eu gostaria muito de deixar isso bem claro para a sociedade. O Procon Sorriso ele faz um trabalho preventivo e orientativo e muitas vezes a pedido do empresário. Por exemplo, as nossas ações de educação com palestras ganharam uma adesão muito grande no segundo semestre de 2025. Então, assim, nós já fizemos em supermercados, em garagens de veículos, em farmácias. O empresário fala, olha, eu preciso que a minha equipe saiba mais sobre direito do consumidor. Por favor, Procon, venha nos ajudar. Nós encaminhamos um advogado, um analista jurídico para fazer aquela palestra. E é exatamente quando a equipe está nesse local. Então, se você vê uma viatura do Procon no estabelecimento comercial, não significa que ele vai ser autuado, não significa que ele está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, muitas vezes é o empresário que solicita a presença da equipe. O Procon não é o inimigo do comércio, né? De Tem forma que deixar alguma. isso bem claro também, né? Vai finalizar, na verdade, a entrevista com o Michel, agradecendo a presença dele, né? Que a gente marcou, inclusive, de última hora. Agradecer, porque você é muito solícito conosco, né? Então, sempre que a gente precisa e você tem condição de vir, vem para esclarecer. E como a gente estava dizendo antes, né, o Procon não é inimigo do comércio. E aquela cultura que a gente fala de que o cliente sempre tem a razão, não é bem assim também que funciona. Não pode ser, porque senão, Milena, nós estamos comprometendo um setor muito importante, que é o setor comercial, né? Lá no Procon, para vocês terem noção da importância que nós demos ao setor, ao fornecedor, nós temos o Conselho do Consumidor. E esse conselho, ele tem alguns membros natos. Lá estão os presidentes tanto da Associação Comercial e Empresarial quanto da Câmara de Dirigentes Lojistas, né? E aqui rendo homenagens também ao Sávio Zaniolo e também ao Paulo Silvestre, que são grandes parceiros. E eles nos auxiliam a montar, inclusive, as ações ao longo do ano, juntamente com o Ministério Público. Então, assim, a gente está trabalhando exatamente nesse sentido, para mudar essa imagem de que o consumidor sempre tem razão e de que o empresário sempre é o culpado. Até mesmo porque, eu costumo dizer, o Estado ele já é um fardo muito pesado para o fornecedor carregar. Quando você dificulta ainda mais a vida dele, não. Você tem que exigir até o que a lei
te manda fazer. Passou daí, já é uma prática abusiva também, nós podemos incorrer nisso. Então a gente toma muito cuidado quanto a isso e sempre trabalhando nessa questão da educação, da boa-fé, da mudança comportamental e cultural, do respeito, da reciprocidade e da empatia. E o do diálogo. Sem dúvida, sempre. Mas se tudo isso não resolver, evidentemente nós estamos lá, né, para ser o fiel dessa balança comercial. Estamos em 2 pontos de atendimento, nos 2 ganha-tempos, no ganha-tempo da Zona Leste e também no ganha-tempo da área central. Hoje nós estamos em 4 advogados. O Mato Grosso tem 51 PROCONs, 9 apenas tem fiscalização e 2 tem 4 advogados ou mais. Que são Cuiabá, PROCON estadual, que fica com a sede em Cuiabá, o PROCON Rondonópolis e o PROCON Sorriso. Então, assim, isso demonstra a importância que essa gestão dá tanto ao fornecedor quanto ao consumidor. Desses 4 advogados, 2 trabalham praticamente exclusivamente para montar essas orientativas, que é um trabalho, uma assessoria jurídica que o PROCON presta ao fornecedor. O pessoal aqui está pedindo no nosso Fala Cidadão telefone de contato do PROCON. Claro que sim. Obrigado pelo pedido. Recentemente, a gestão municipal substituiu alguns números e do PROCON também foi inserido nesse rol para facilitar esse atendimento. Hoje nós estamos no telefone 0800 000 4723, ramal 2, ou ainda através do Disque Denúncia, o WhatsApp direto da fiscalização. Telefone 66 DDD 99938 1091. E eu reforço aqui, Raíssa, até peço para a sociedade, por favor, nos auxilie nesse trabalho de fiscalização, né? O PROCON, por mais que seja uma equipe grande, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é importante que a sociedade confie e acredite no trabalho do PROCON, né? E só assim a gente vai conseguir construir um comércio, uma relação consumerista mais justa, e é isso que a gente tanto busca. Obrigada, Michel, por suas informações, pela participação aqui no nosso programa e sempre bem-vindo. Obrigado, meninas, mais uma vez, uma honra estar nessa bancada que é a mais feminina e a mais competente do Mato Grosso. Obrigado. Nós que agradecemos.